Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Bom dia para você, bem-vindo ao Meio-Dia Paraná deste 20 de janeiro, sexta-feira, aquele dia em que a gente olha já para o céu pensando em como será o fim de semana. Bom, se esse for um indicativo, o fim de semana não vai estar com tempo muito bom não, é ser Londrina hoje, Londrina agora, céu bastante nublado aqui na cidade. Como é que vai ficar o tempo nos próximos dias? Vem com a gente agora para o estúdio, porque hoje Giovana Machado está aqui dentro comigo, trazendo todos os detalhes da previsão do tempo e já adianta para a gente, a chuva vai continuar castigando os paranaenses, Gi? Vai continuar sim, Vanessa, nos fazendo companhia, viu? Pelo menos pelos próximos dias, viu? O norte do estado não será diferente, a chuva também já chegou, né? Já está aqui com a gente nessa sexta-feira. Tem previsão de continuar tanto no sábado como no domingo, mas no sábado ela pode dar uma acalmada, viu? Quem sabe a gente tem uma esperança do sol aparecer um pouquinho mais aqui pra gente amanhã, né? Tomara. Ainda hoje aqui no Meio-Dia Paraná, eu conto todos os detalhes, tanto desta sexta-feira como também do sábado, domingo e a tendência para a próxima semana. Combinado então, Gi. E ainda hoje a gente te mostra como ficou a situação da BR-376 depois de um novo deslizamento de terra. Foi bem perto do trecho em que um outro deslizamento provocou mortes e vários dias de interdição na rodovia no mês passado. São os nossos caminhos em destaque. O Meio-Dia Paraná também acompanha de perto as discussões sobre o novo modelo de pedágio que será adotado no estado. Ontem o governo anunciou avanços nas conversas com a União. A gente te explica tudo isso. Ainda sobre estradas e pedágio, vamos falar da conservação de trechos aqui na região. A buraqueira já anda incomodando motoristas. Você vai conferir também a sessão da Câmara que está dando o que falar na região. Vereadores em Jataizinho participaram da praia e com celular de uma sessão extraordinária que discutiu o aumento de salários para os próprios legisladores. Tem ainda as últimas sobre as investigações do PM preso suspeito de estuprar mulheres em situação de rua em Londrina. E a gente foi saber como ficou o trabalho, a operação em casas abandonadas que a Prefeitura anunciou que faria no ano passado. Londrina, céu encoberto, chove, imagens do centro da cidade, agora 11h49. O Meio-Dia Paraná está recheado de notícias e apenas começando. Fique com a gente. h 10 para meio-dia, a gente já abre essa edição falando de uma história que está repercutindo, que está dando o que falar aqui na região. Vereadores de Jataizinho aprovaram um reajuste salarial na praia, debaixo de guarda-sol, por videochamada. Quem foi atrás das explicações e mostra toda essa sessão, os detalhes para a gente, é a Mônica Dal, que já está aqui conosco. Bom dia, Mônica. Conta pra gente que sessão foi essa, por que esses vereadores estavam na praia discutindo um assunto tão importante como aumentos que, claro, são pagos com dinheiro público. Oi, Vanessa, bom dia a você, bom dia para todos. Exatamente, 2 dos vereadores que participaram dessa votação estavam na praia, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E por que isso aconteceu? Os parlamentares da Câmara Municipal de Jataizinho estão em recesso desde o dia 16 de dezembro. Esse descanso vai acabar somente no fim deste mês. E por haver uma convocação urgente por parte do presidente da Câmara de Jataizinho, esses vereadores puderam participar por videochamada em
em uma sessão extraordinária que aprovou o reajuste, a revisão dos salários dos vereadores, também funcionários da Câmara Municipal de Jataizinho, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, além de funcionários da prefeitura da cidade. A gente tem uma tela aí que mostra exatamente a mudança desses salários, isso porque o reajuste foi de 5,93%, já sendo pago esses valores em janeiro, já sendo pago agora em 2023. Agora vamos aos valores. Os vereadores devem ganhar R$ 5.470, o vereador-presidente da Câmara pouco mais de R$ 7.000, o prefeito municipal ganhará R$ 19.306, o vice-prefeito pouco mais de R$ 8.300, enquanto os secretários municipais R$ 7.079. Esses serão os salários a serem reajustados agora em 2023. A gente vai acompanhar agora uma entrevista do diretor da Câmara, que falou um pouco mais a respeito dessa votação que está causando muita polêmica na cidade e serviu justamente para reajuste de salários. Para vocês era urgente votar esse tipo de coisa? Sim, para poder já fechar a folha desse mês com essa correção, porque você vê, o pessoal está perdendo bastante já. Quando você vai no mercado, você já não compra mais igual, né, um dia após o outro. Essa situação foi uma situação excepcional, que precisou convocá-los para fazer essa votação. E eles poderiam participar remotamente. A gente já tem uma legislação que garante da época da pandemia, né, que a gente precisou se ajustar com relação a essas participações online, e hoje nós temos essa garantia deles. Nós garantimos o direito deles participarem da reunião e ponto, é o que eu posso falar pelo lado institucional. Bom, esses vereadores, eles foram convocados para participar dessa sessão extraordinária que aconteceu no início da semana. E há uma resolução da Câmara Municipal de Jataizinho que permite a participação remota, mas somente em períodos de emergência de saúde pública, como aconteceu na época da Covid-19. De acordo com a Câmara, esse benefício foi utilizado por conta dessa situação de recesso, já que os parlamentares estão de folga, só retomam o trabalho no final do mês de janeiro. Daqui a pouco tem uma reportagem completa, Vanessa, porque como a gente está dizendo desde o começo dessa participação, os moradores de Jataizinho se surpreenderam como tudo aconteceu. A gente vê durante essa sessão da Câmara Municipal, que durou pouco mais de 22 minutos, que os dois vereadores que estão em Balneário Camboriú, eles estão debaixo do guarda-sol, sentados ali na beira da praia. Em um determinado momento, um dos vereadores toma um líquido que está num copo térmico. Então, toda a situação chamou bastante atenção e na reportagem completa os nossos telespectadores vão ver detalhes dessa sessão e também os motivos trazidos pela Câmara Municipal de Jataizinho para ter permitido essa situação. Nós também conversamos com um dos vereadores, o Antônio Brandão, que falou da versão dele a respeito desse caso, reforçando então que após toda essa situação, os aumentos nos salários estão aprovados para todos esses parlamentares, além do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e funcionários da Câmara e da Prefeitura de Jataizinho. Obrigada, Mônica. Mônica trazendo então as primeiras informações dessa sessão que deixou muita gente sem palavras, né? Daqui a pouco todos os detalhes para a gente. Eu aproveito para chamar a sua participação, a sua opinião sobre essa e também outras reportagens que a gente está trazendo aqui no Meio Dia Paraná. E vou chamar inclusive para vocês agora uma mensagem de um telespectador aqui para a gente, que fala sobre, que fala sobre a questão do policiamento. A Liliana, olha só, expliquem para nós o que foi aquela quantidade tão grande de carros da polícia no calçadão em frente ao Ouro Verde. Pessoal, aqui depois outra pergunta sobre outro assunto. Liliana, sobre essa questão do policiamento, a gente tem explicação para vocês. Teve uma operação da Polícia Militar ontem aqui em Londrina para reforçar a segurança. E não foi só aqui, foi em várias cidades do estado. Aqui em Londrina, a operação foi feita às 4 horas da tarde no Calçadão, em frente ao Teatro Ouro Verde, e paralelamente na Avenida Saúl Elquinde, na Zona Norte, em frente ao Centro de Convivência do Idoso. Essa operação foi chamada de reforço operacional. O que acontece? A PM faz patrulhamentos, blitz no trânsito, bloqueios táticos e abordagens policiais.
Segundo a polícia, o objetivo é intensificar a presença da PM nas ruas para preservar a segurança da população e também reprimir quem não cumpre as leis. E esse trabalho vai ser realizado mais vezes na cidade, então vocês vão ver mais dessa presença, mais excepcional aí da polícia também em quantidade. Veja o que disse o Major Hélio Boing, da Polícia Militar. Essa operação vai se estender ao longo do início do ano. Nós estaremos fazendo essa operação toda quarta e toda sexta-feira. Hoje é uma operação maior, hoje é o lançamento estadual da operação. Todos os batalhões em todos os municípios estão lançando essa operação. E o nosso objetivo maior é fazer a missão principal da Polícia Militar, que é o policiamento preventivo, que é o policiamento ostensivo, com a finalidade de evitar que o crime ocorra. E agora a gente fala de novidades na vacinação contra a Covid-19. Você viu ontem aqui no Meio-Dia Paraná que já está completando 2 anos o início da vacinação. Aqui no Paraná e também em Londrina, E a Secretaria Municipal de Saúde divulgou hoje um calendário de vacinação para as crianças entre 5 e 6 anos. Vamos conversar ao vivo então com a Kathleen Tanan, que acompanhou a entrevista coletiva e mostra para a gente então, fala de quais foram as novidades. Boa tarde para você, Kathleen. Oi, Vanessa, boa tarde para você, uma ótima tarde a todos os que estão com a gente nesta sexta-feira. Hoje pela manhã, em entrevista com o secretário de Saúde aqui de Londrina, Felipe Machado, então a gente teve essa novidade, abertas novas vagas para vacinação de crianças que têm 5 e 6 anos contra a Covid-19. São aquelas crianças que já tomaram a primeira dose, já tomaram a segunda, já passaram por aquele intervalo de 4 meses após a segunda dose e agora têm direito à terceira dose ou primeira dose de reforço, como alguns também chamam. As vagas vão ser abertas hoje, já no final do dia, para agendamento no site da Prefeitura de Londrina. E a partir da segunda-feira da semana que vem, começa esse cronograma. As doses vão ser disponibilizadas todos os dias de segunda a quinta-feira em diferentes unidades básicas de saúde. A gente preparou telas para deixar tudo bem explicadinho para vocês. Na segunda-feira, dia 23, a vacinação vai começar por 3 UBSs. Santa Rita, Parigô de Souza e Cabo Frio. Na terça-feira, vacinação no Jardim do Sol e também na UBS do Santiago. Na quarta-feira, quantidade maior de UBSs. Vila Casone, Eldorado, Marabá, Vivi Xavier, Parigô de Souza e Armindo Guazzi. E o último dia, quinta-feira, vacinação disponível na UBS do Jardim do Sol, também na unidade do Ouro Branco e ainda na unidade do Marabá. Vão ser 250 vagas por dia, juntando todas essas unidades básicas, por isso da necessidade do agendamento. O secretário de Saúde, durante a entrevista hoje de manhã, deu mais detalhes sobre essa abertura e a gente compartilha com vocês. Nós temos 2.200 crianças entre 5 e 6 anos que tomaram as 2 doses de vacina e já fazem mais de 4 meses, ou seja, que estão aptas a tomar a terceira dose. Entretanto, o que a gente tem como experiência é que nem todas acabam buscando, Há, infelizmente, uma procura baixa. Para o agendamento, não muda nada em relação ao que Londrina instituiu desde o início da campanha de vacinação. A partir das 6 horas dessa sexta-feira, no site da Prefeitura, já vão estar liberado o agendamento. E lembrando que nós vamos fazer isso por unidade básica de saúde por dias de semana. Serão 1.000 vagas entre segunda e quinta-feira. Então as unidades vão estar lá disponíveis no site. Basta o pai, mãe ou responsável dessas crianças fazer o agendamento. Ainda hoje a gente vai trazer também os últimos números da Covid em Londrina e no estado. Continuo falando com a Kathleen porque durante essa coletiva o secretário também falou sobre obras importantes aí no setor da saúde, Kátia? Isso, a gente está falando, Vanessa, da novela, da base do SAMU, a nova base do SAMU, e também da novela da UBS da Fraternidade, uma das mais antigas do Brasil, que está em reforma e olha, há muito tempo a gente não tinha aí novidades sobre isso. Agora, atualizando, eu começo falando sobre a base do SAMU, que fica bem pertinho da rodoviária de Londrina, na verdade, ao lado. A gente passou por ali hoje pela manhã, deu para ver que faltam poucos detalhes para a obra ser finalizada, e segundo o secretário de Saúde, os móveis já estão sendo colocados ali dentro. Daqui a pouquinho em entrevista a gente vai ouvir mais detalhes sobre a obra do SAMU e eu já aproveito para complementar também que a obra da Vila Fraternidade também demos um pulo ali hoje pela manhã e segundo o secretário, o prazo final para entrega era agora, no final do mês de janeiro, mas isso não deve acontecer.
Olha só na entrevista o que ele disse sobre esses dois locais. A empresa está finalizando alguns ajustes em relação à instalação de gerador, no break, aparelhos de ar-condicionado, algumas correções de pintura, e paralelamente a isso nós entramos em um acordo para que a gente pudesse já iniciar a montagem dos móveis, a instalação de alguns equipamentos, para tão logo recebermos, mesmo que de forma provisória, a obra da empresa, a gente rapidamente já conseguir colocar em funcionamento a nova sede do SAMU. Mas eu acredito que no início de fevereiro aí a gente consiga já estar em funcionamento com essa nova sede do SAMU. Alguns serviços foram incluídos na planilha, dentre eles a revitalização e o cercamento daquela quadra que agora vai passar a compor a unidade de saúde, e talvez para isso seja necessário aí o acréscimo de prazos inicialmente previstos. A Secretaria de Obras está fazendo essa avaliação em relação ao aditivo, mas a obra lá muito bem encaminhada, e tenho convicção que muito em breve a população da Vila da Fraternidade vai poder voltar a ser atendida ali depois de uma espera de muitos anos na unidade de saúde, que é uma das primeiras unidades do Brasil. Então, ele primeiro falou ali dos detalhes da obra do SAMU, e com relação a esses detalhes da quadra, tem a ver com a UBS da Vila Fraternidade. Essa obra na quadra, falta bastante coisa ainda pelo que vimos, mas na UBS realmente já muita coisa bem adiantada. Nossa torcida para que esses dois locais fiquem realmente prontos logo, porque tem a ver com o melhor atendimento à população londrinense. Fiz contato com o secretário de Obras, o João Versosa, logo depois da entrevista com o Felipe Machado, para saber mais detalhes sobre essas duas obras, mas a gente ainda não teve retorno sobre essa situação. Aproveito, Vanessa, só para citar o seguinte, sobre o que a gente falou das vacinas pouco antes. O secretário ainda afirmou que não tem prazo para a chegada de novas doses para as crianças, por isso foi aberta agora para 5 e 6 anos essas 1.000 vagas, não tem previsão de abertura para outras faixas etárias, porque não tem realmente esse prazo para a chegada. Além disso, ele atualizou a questão do mutirão de vacinação nas escolas nesse começo de ano letivo, no início de fevereiro. Ele informou que eles pretendem chegar também às unidades que são filantrópicas e ainda às unidades escolares que são particulares nesse mutirão de vacinação contra a Covid-19, e, segundo ele, também estão estudando a possibilidade de aplicar outras vacinas nesse mutirão para atualizar a carteirinha da criançada. Vanessa. Obrigada pelas informações, Kathleen. Vou aproveitar a presença da Kathleen aqui para perguntar da chuva. Cadê? Será que a gente consegue voltar com ela? Opa! Está aqui na tela porque a gente já está vendo os pinguinhos de chuva caindo aí em cima. Kathleen, como está tranquilo, eu não vou falar para você correr, vou falar para você nos dizer como é que está o tempo por aí fora. E olha o seguinte, viu? Até agora há pouco, a Ademir estava aqui, me estendendo o guarda-chuva. Agora ele voltou ali para trás da câmera para fazer esse movimento para a gente mostrar para vocês que a chuva está super tranquila aqui na região onde nós estamos, do Jardim Colinas. É uma baixada, E vocês conseguem ver que o asfalto está bem molhado por aqui, porque já veio aquela chuvinha de manhã também, chuva mais rápida. E agora está chovendo bem calminho, mas não tem cara de que essa chuva vai passar tão rápido, não. Mas está bem tranquilo. Eu esqueci a capa de chuva hoje, então estou aqui, tomando esses pinguinhos de chuva só realmente para refrescar. Afinal de contas, o tempo está fechado, tem chuvinha, mas tem ficado bem abafado, né, Vanessa? Até daqui a pouquinho quero ouvir o que a Gi vai contar pra gente. Vai continuar desse jeito, Vem a chuva, mas continua calor, continua abafado. O londrinense não tem paz quando o assunto é calor. Bem isso, parece que temos uma bolha aqui, Kathleen? É exatamente isso que eu vou perguntar para a Giovana, que hoje está aqui com a gente no estúdio. Porque, Giovana, nos últimos dias parece que eu estou usando aquele recurso copiar e colar nas telas. Isso. É todo dia chuva intercalada com sol, principalmente aqui na região. Vai continuar assim? Aproveito para te dar uma boa tarde, boas-vindas aí de novo. Obrigada, Vanessa. Boa tarde mais uma vez para você, para a Kathleen, que estava agora um pouquinho com a gente, e para todos vocês que estão aqui no Meio Dia Paraná. Pessoal, realmente vai
Vanessa? Essa história do copia e cola vai continuar um pouquinho ainda com a gente. Pode ser que amanhã essa história mude, mas daí daqui a pouco eu conto sobre isso, viu? Mas sexta-feira realmente vai continuar abafada. Essa é uma reclamação, inclusive, que eu tenho ouvido, viu, do pessoal que conversa comigo sobre o tempo. Nossa, mas está muito abafado, a gente parece que não está conseguindo respirar à tarde, né? Principalmente quem trabalha na rua, né? Sente essa temperatura mais alta e essa sensação realmente de tempo abafado. Hoje, amanheceu um pouquinho diferente, né? O tempo amanheceu mais nublado, bem fechado e por isso dava uma sensação de tempo um pouco mais fresco ainda pela manhã, viu? Mas as temperaturas sobem no período da tarde. A mínima em Londrina foi de 21 graus, mas à tarde não tem jeito, a temperatura vai subir e essa chuva deve continuar com a gente. Vamos dar uma olhadinha também no tempo agora, ao vivo em Londrina? Nós temos essa imagem, olha só a diferença, né? Amanheceu com o tempo mais fechado, mas daí a chuva realmente chegou por aqui. Agora em Londrina, 24 graus e a máxima ainda vai subir, viu? Temos também um panorama de outras cidades aqui da região que eu mostro já já para vocês. Por enquanto, vamos mostrar como é que fica o tempo aqui, tanto no Paraná como em outras regiões aqui do nosso estado. Nós temos uma massa de ar quente e úmida que está atuando aqui no Paraná e é isso que tem provocado instabilidade tanto na região norte como em outras regiões também aqui do estado. E por isso, hoje não é diferente, essa massa continua atuando por aqui e é o que provoca essas áreas de instabilidade que a gente percebe aqui no satélite do CIMEPAR. Começam a pipocar essas pequenas áreas de chuva que provocam, inclusive que estão provocando chuva nesse momento em Londrina e é isso também que faz essa chuva chegar aqui na cidade. Nós temos imagens também de Apucarana, vamos dar uma olhada aqui na nossa região. Por lá, agora 21 graus, tempo encoberto, mas por enquanto não chove nessa região que a gente está observando aí imagens ao vivo. Vamos ver, conferir temperaturas aqui também da nossa região. Olha só, as mínimas hoje ficaram entre 20 e 21 graus, mínima de 19 em Apucarana, mas à tarde a temperatura sobe. E olha só o que a gente pode registrar. Máxima de 27 graus em Apucarana, assim como em Cornélio Procópio, 26 em Rolândia, 28 em Jacarezinho, e 30 graus na cidade de Bandeirantes. Tenho também aqui outras cidades da nossa região, máxima de 28 em Arapongas, 29 em Florestópolis, 28 em Açaí, 27 em Congonhas e também 27 na cidade de Ortigueira. Ou seja, essa sensação de tempo abafado, gente, continua justamente por conta dessa combinação de fatores que a gente está falando, viu? Tempo chuvoso, instabilidade presente aqui da nossa região e essas temperaturas mais altas. Vamos acompanhar essa outra tela aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre Londrina. Nós temos as temperaturas e também a possibilidade de chuva para a cidade hoje. A mínima, como a gente conversou, começou em 21 graus aqui na cidade e à tarde, olha só, pode subir até 28. Depois do pôr do sol, essa temperatura não desce tanto, continua nos 28 graus. E é justamente por isso que a gente está falando dessa sensação de tempo abafado, quando mesmo após o pôr do sol, a temperatura continua alta. A previsão, né, somando aí os milímetros para o dia de hoje, pode ser de até 12 milímetros de chuva. Essa chuvinha fraca, mansa, mas que também não dá para ficar parado não, porque pega a gente, né, Vanessa? Com certeza, Giovana. E olha, quando a gente fala aí da reclamação, né, sobre o tempo abafado, tem que lembrar que é verão, é que eu acho que eu fiquei mal acostumada, porque a gente teve uma temperatura fria que se estendeu um pouco agora pelo início do ano, né? Então a gente sente isso, mas estamos aí um mês já com verão e provavelmente teremos muitos dias quentes ainda pela frente. Ah, teremos, né, Vanessa? A gente estava falando na semana passada que teve janeiro que marcou 36, 37 graus e a gente não registrou isso ainda, né? Estamos no lucro. É, se a gente for pensar dessa maneira, o calor estava bem mais atuante em anos anteriores, porém com essa umidade, né, mais presente, principalmente essa massa de ar úmido e quente que está presente aqui no Paraná e também em Londrina, traz essa sensação que o pessoal está reclamando. Calma, pessoal, que já já o tempo muda. Com certeza. Pessoal me avisando que tem uma torre de Curitiba também, uma imagem lá da capital para mostrar ao vivo. Nós temos essa imagem ao vivo de Curitiba, por lá agora 25 graus, a máxima prevista para Curitiba hoje é de 27 graus, viu? Então você que está planejando viagem aí, sentido litoral, pode passar pela capital, por Curitiba, teve deslizamento nas estradas por lá, a gente vai mostrar mais detalhes disso aqui no Meio Dia Paraná e a previsão é que também chova na capital na tarde de hoje, assim como à noite. Amanhã também pode ser que a chuva amenize por lá, o sol apareça com maior frequência
frequência durante o sábado, mas tem previsão de chuva para essa sexta-feira também na capital. Se você está indo de viagem por lá, atenção. Atenção, inclusive, porque teve estragos também de novo na BR-376. Sobre isso a gente fala daqui a pouco. Obrigada, Giovana, por enquanto. E olha só, a semana começou com a divulgação de dados alarmantes sobre a dengue em Londrina. E aqui na região, o avanço da doença também preocupa cada vez mais, conforme os municípios vão concluindo os levantamentos de infestação do mosquito Aedes aegypti. Olha só os dados divulgados em Rolândia. O estudo feito por lá apontou o índice de infestação de 1,6% do mosquito da dengue. Segundo a Secretaria de Saúde de Rolândia, isso indica um médio risco para a epidemia, mas já é algo, sim, para a população lá ficar em alerta. O levantamento apontou que a maioria dos criadouros estavam no lixo, 31% em água parada, 19% em pneus. Rolândia soma desde agosto do ano passado 6 casos positivos de dengue, todos eles registrados no ano passado. Agora, 12h11, a gente fala do caso do policial militar preso, suspeito de estuprar 2 mulheres em situação de rua e importunar sexualmente uma outra. A gente vai voltar a falar então com a Mônica Dal, que tem atualizações para a gente desse caso. Mônica, o policial vai ser transferido do 5º Batalhão, o local onde ele foi preso, ele continua por lá? Ele já foi transferido, viu, Vanessa? Só para a gente relembrar um pouco esse caso, na última quarta-feira, esse policial que não teve o nome divulgado, também porque a investigação corre em sigilo, ele foi detido por policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar e ele foi levado, então, para o batalhão onde estava detido até essa sexta-feira. Mas, depois, ele foi transferido para um outro local, para o 29º Batalhão de Piraquara, uma cidade aqui do Paraná. Isso porque, de acordo com a defesa desse policial militar, é um local mais adequado e também um local específico para receber policiais militares que estão sendo investigados. E a gente relembra que neste mesmo local está um outro soldado da Polícia Militar aqui de Londrina, do 30º Batalhão, que foi preso no último dia 11 de janeiro e é acusado de tráfico de drogas. Neste caso, o GAECO realizou uma investigação e flagrou com imagens de drone quando esse policial pegava dinheiro de uma outra pessoa e na casa dessa outra pessoa a polícia encontrou bastante droga. Bom, agora voltando a falar desse caso do policial que é suspeito de estupro e importunação sexual. Novamente voltamos a falar com o delegado da Polícia Civil, que é, por enquanto, responsável por essa investigação, o William Douglas, e ele disse que deve concluir esse inquérito na próxima segunda-feira. Havia essa previsão de terminar os trabalhos hoje, mas por conta da demanda, há outros casos acontecendo na cidade, somente na próxima segunda-feira é que a gente vai ter exatamente o resultado desses trabalhos. Mas ainda de acordo com a Polícia Civil, é muito grande a chance desse policial sim responder por 2 crimes de estupro e também importunação sexual. Ainda relembrando essa situação, esses casos vieram à tona no último domingo, quando uma mulher relatou aos policiais do 5º Batalhão que foi estuprada, então, por um desses policiais. Foi aí que as equipes do 5º Batalhão iniciaram um levantamento para entender toda a situação. Algumas pessoas foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança também foram enviadas para a Polícia Civil, que instaurou um inquérito para entender toda essa situação. E por que o delegado William fala sobre concluir esses trabalhos? Porque os relatos das testemunhas e também esses vídeos de câmeras de segurança comprovam muitas informações, isso para a delegacia. Lembrando também que essas mulheres envolvidas nessa situação, 2 mulheres teriam sido estupradas e outra que sofreu importunação sexual, elas costumam frequentar uma casa abandonada que fica na rua Belém. Neste local há muitos usuários de drogas e esse policial militar foi flagrado fardado entrando neste local no dia 15, quando teria acontecido um estupro. Um outro caso teria acontecido no dia 30 de dezembro, São 2 casos de estupro e outro caso de importunação sexual. E o que falta ainda para contribuir também com essa investigação? Os laudos do IML, Vanessa, porque por enquanto eles são inconclusivos. Lembrando que o tempo
influencia muito nessas investigações, principalmente relacionadas a estupro. A moça que teria sido estuprada no dia 30, ela demorou bastante para procurar o IML, enquanto essa segunda pessoa procurou um dia depois. E esses levantamentos, né, mesmo que coletas tenham sido realizadas, eles demoram bastante. Ainda assim, na próxima segunda-feira, a Polícia Civil vai entregar essa investigação, ou seja, concluir esses trabalhos, e agora esse policial militar fica preso em outra cidade aqui do nosso estado, em Piraquara. Lembrando que a defesa desse policial militar, que não teve o nome divulgado, informou que ele nega todas essas acusações. A gente vai seguir acompanhando agora. É com você. Obrigada, Mônica Dal, falando ao vivo, também com um cenário de chuva aí ao fundo. E agora eu vou conferir algumas participações junto com vocês, que os nossos telespectadores estão pensando, opinando aqui sobre algumas reportagens que a gente já chamou e que a gente está adiantando para vocês, que a gente vai dar mais detalhes nessa edição. Primeiro, a Márcia comentando que achou muito bom esse policiamento no centro de Londrina, que está abandonado. Tomara que continue com essa mobilização. A gente mostrou que tem operações da PM rolando aqui na cidade, em outras do estado, e que elas vão continuar. Mais algumas mensagens aqui. Olha, o Maurílio. Eu que achei que já tinha visto de tudo. Vereadores de Jataizinho fazendo votação para aumentar o salário na praia debaixo de guarda-sol. Uma sessão super polêmica, né, Maurílio? Como a gente já combinou, vamos trazer mais detalhes, a cobertura completa, entrevistas sobre esse assunto ainda hoje. Tem mais gente comentando sobre isso. Olha a Maria Antônia. Que urgência é essa para ter que convocar sessão extraordinária que recebe hora extra e sem estar na Câmara, já que estão na praia? É só para aumentar os próprios salários, que já são altos? Isso é um escárnio. Cadê o Ministério Público que não age? Daqui a pouco a gente vai falar também se isso pode ter algum desdobramento ou não para os vereadores. Agora a gente fala de um problema que também é recorrente nas nossas mensagens. Moradores do Jardim Aeroporto, na zona oeste de Londrina, estão na bronca com um vazamento de esgoto. E se tem bronca nos bairros, a gente vai conferir e cobrar também o que está acontecendo. A Catulin Tanã já está lá no local para contar para a gente, Catulin, que esse problema parece que não é novo, né? Não, Vanessa, nós estivemos aqui no mês de outubro falando sobre vazamento de esgoto, sobre lama na pista, mostramos diversos motociclistas se acidentando aqui, inclusive ao vivo mostramos esse problema e o pessoal que mora por aqui reclamou novamente. A gente está bem na rua Renato Fabretti, na esquina com a rua Agostinho Marques Gregório. O pessoal chama aqui de Jardim Colinas, né? Mas tem essa divisão muito próxima com outros bairros, como você bem citou. Vou mostrar para vocês como está a situação agora, tá? Nesse momento. A gente vê que tem bastante lama bem ali, ó, inclusive onde o pessoal espera o ônibus, né? Pertinho do ponto de ônibus tem bastante lama e resquício, inclusive, do esgoto que vazou. E por que eu falo resquício do esgoto que vazou? Porque a Sanepar apareceu por aqui, segundo a Sanepar, ontem à noite, eles resolveram a questão do esgoto e hoje eles devem retornar, segundo a assessoria da Sanepar, para fazer a limpeza desse local, para evitar problemas. Claro, imagina, a pista já está molhada por conta da chuva, ainda tem lama e esgoto na pista, piora demais a situação para quem pode passar por aqui, por exemplo, desavisado. A pessoa pode não conhecer, ó, verifiquem só que esse motociclista, por exemplo, passou bem devagar, já deve ser alguém que conhece a região, sabendo que aqui há um risco, por exemplo, de que eles possam cair e escorregar. Estou mostrando o problema como está neste momento, mas olha, a gente recebeu o vídeo do morador antes do vazamento ser contido. Olha só como estava a situação. Com esgoto, a terrona com esgoto. Tá uma maravilha isso aqui, ó. Essa terra aqui estão tentando fazer uma rua já tem um ano ali já, ó. Agora é o esgotão que tá vazando. Aí o pessoal quer pegar o ônibus aqui, só se for no meio do mato. Pegar ônibus só se for no meio do mato. Um rio de esgoto aqui, ó. Deve estar vazando esses tubos aqui, ó. Dessa pista aqui que eles estão tentando fazer uma rua aqui, já tem quase um ano, que desce o terrão aqui e vai para lá para frente, lá onde está o ponto de ônibus.
Tá aí o problema, então, antes de um dos problemas ser sanado, né? Isso que ele citou, inclusive, sobre a obra, o Ademir vai até girar para a gente mostrar que tem maquinários trabalhando, é uma obra particular, eles estão, de fato, abrindo uma nova rua, pedras estão sendo colocadas ali, inclusive em outubro, mais terra descia quando eles mexiam ali ou quando chovia. Agora, com a colocação de pedras, a quantidade de terra que acaba descendo para o asfalto é menor, mas o que desce já representa um enorme risco para quem passa por esse local. Tem também a questão do mato alto, né, que esse morador citou para a gente. Não tem nada a ver com a questão do esgoto, é um terreno ao lado, mas que também é um grande problema, porque está justamente onde as pessoas esperam o ônibus. Sobre essa dificuldade do mato alto, também já era um problema no ano passado, pelo jeito nada foi resolvido por aqui. Eu já mandei mensagem para o pessoal da Prefeitura de Londrina, a informação é que eles vão checar. Vão verificar lá se de fato é um terreno particular ou um terreno público para ver o que é possível fazer por esse local, já que os problemas se acumulam. Vanessa, até para ser bem correta com o pessoal da Sanepar, vou ler exatamente o que eles enviaram sobre a questão do vazamento de esgoto, tá? Disseram o seguinte: foi executada uma desobstrução de esgoto ontem à noite e a limpeza será feita hoje. Portanto, essa nota da Sanepar, da Prefeitura sobre o mato, a gente segue aguardando, e da empresa privada a gente vai fazer contato logo na sequência aqui do Ao Vivo para verificar, né, qual o andamento dessa obra, até para os moradores terem ideia por quanto tempo mais essa terra vai ficar descendo para o asfalto e se a empresa tem alguma medida a ser tomada para evitar que o asfalto fique dessa maneira, porque é muito complicado. Esgoto fede, terra no asfalto em dia de chuva representa risco para o pessoal se acidentar, então o combo aqui não está nada legal. Combo, inclusive, Kathleen, a gente viu aí, né, que envolve outros problemas. A gente vai para mostrar um e acaba vendo outros. Eu queria até que você mostrasse de novo e comentasse, porque a gente vê a situação do ponto de ônibus. Olha um dia de chuva como esse, se a chuva engrossar, onde é que o pessoal espera? Essa semana mesmo a gente mostrou relatório do Tribunal de Contas do Estado apontando uma série de problemas no transporte. Um dos mais graves era a questão da acessibilidade, falta de informação, e a gente comentava, como é que vai querer informação no ponto se nem ponto coberto não tem, né, Kathleen? Exatamente. Hoje, por exemplo, a chuva está fraca, o pessoal às vezes até espera sem reclamar tanto, digamos assim, né? Mas pense só viver isso como rotina. Você tem que esperar num ponto, debaixo de um dia, por exemplo, muito quente, não tem cobertura. Quando chove, tá desse jeito. Você viu aqui, ó, onde a gente pisou para passar da calçada para cá, é pura lama, a pessoa tem que esperar o ônibus aqui, ó. Ela espera na lama ou ela espera no mato. Ela pode escolher qual o local mais adequado para ela esperar o ônibus, pegando chuva, com o pé molhado, cheio de terra. Olha, pegar ônibus aqui, Vanessa, é melhor ir a pé até o destino, viu? Pelo menos talvez não se suje tanto e não se molhe tanto. Pois é, são as pegadas do descaso, né, Kathleen? Obrigada pelas suas informações e também os outros problemas que a gente acabou mostrando por aí e que fica a cobrança aqui, né, para esse ano. Será que a gente não vai dar uma melhorada nesses pontos de ônibus em condições mais dignas para os passageiros? Agora, 12h23, a gente vai para o primeiro intervalo do Meio-Dia Paraná e a seguir a gente vai conferir detalhes da sessão da Câmara em que alguns vereadores participaram direto da praia e pelo celular. Foi lá em Jataizinho, assunto que está repercutindo muito por aqui. Você vai ver também como está a fiscalização dos espaços abandonados em Londrina. No ano passado, a Prefeitura divulgou que ia fazer fiscalizações. Será que deu certo? A gente foi atrás dessa resposta. A gente também atualiza as discussões sobre o novo modelo de pedágio que vai ser adotado aqui no Paraná. O governo do estado está conversando com a União, mas ainda não tem definições. Enquanto isso, quem sofre muito é o motorista. Mais uma imagem ao vivo de Londrina, dia super carrancudo, muitas nuvens e chuva já chegando em quase todas as regiões. Ainda hoje, claro, detalhes bem completos sobre a previsão do tempo para você. Já estamos de volta, 12h27, com um assunto que afeta todos nós, estradas e pedágio. Governador Ratinho Júnior teve uma reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho, ontem em Brasília. E o assunto foi o impasse no modelo de concessão dos pedágios aqui do Paraná. Enquanto não sai a decisão sobre quando vão ser assinados os contratos, como vai ser a concessão e que obras vão ser feitas, quem perde tempo nas rodovias é o motorista.
Em uma reunião em Brasília ontem, o governador Ratinho Júnior, o secretário de Infraestrutura e Logística, do Planejamento, além do deputado federal Sandro Alex, estiveram com o ministro dos Transportes, Renan Filho. A comitiva paranaense foi defender um modelo de pedágio definido durante o governo Bolsonaro, que prevê o vencedor pela menor tarifa, com garantia de obras, a ser dada por um aporte financeiro dado pela empresa vencedora. Por este modelo, estão previstas 15 novas praças de pedágio. São 3.300 quilômetros de rodovias federais e estaduais, com a duplicação de 1.700 quilômetros, além de faixas adicionais, contornos, áreas de escape e de descanso para caminhoneiros. São mais de 50 bilhões em obras em 30 anos. Dos 6 lotes, 2 já foram enviados ao Tribunal de Contas da União. O lote 1, com 470 quilômetros, e o 2, com pouco mais de 600 quilômetros. Os outros ainda estão nas áreas técnicas do governo federal. Estes 2 lotes, com processo mais adiantado, podem ser leiloados antes, enquanto os outros editais ainda são preparados. As concessões do Anel de Integração acabaram em novembro de 2021. O governo federal assumiu as BRs e o estado as rodovias estaduais. Na época, a previsão era que as novas concessões já seriam fechadas no ano passado, com o preço das tarifas entre 40% a 50% mais baratas do que se pagava. Mas as discussões sobre o modelo de contrato demoraram e, com a mudança no governo federal, voltou a ser discutido o modelo de pedágio de manutenção, priorizando o menor preço da tarifa. O presidente da Frente Parlamentar do Pedágio defendeu o modelo em que, em vez de aporte para garantir obras, o governo federal seria um tipo de avalista. Ele explica que a mudança não atrasaria ainda mais o cronograma. Nossa proposta é que seja feita a garantia em letras públicas do Tesouro. Sejam apresentados títulos de caução em letra pública do Tesouro Nacional. Aí a União passa a ser fiadora direta. As empresas que forem participar do edital podem locar esse título no mercado ou podem comprar e colocar como garantidoras. E isso, ao final da obra pronta, ela resgata o título e essa conta, esse gasto do título não computa na tarifa, por isso a redução da tarifa. E também o degrau tarifário, na nossa proposta, ele passa a ser uma garantia que a obra será feita, ou seja, se só paga o degrau tarifário após a obra pronta. O governo do estado diz que a tendência é manter o modelo anteriormente anunciado, depois dessa reunião ontem em Brasília. O secretário de Infraestrutura ainda não informou uma data de quando os lotes das rodovias do Paraná poderão ser enviados à Bolsa de Valores. Nem deu data para quando os pedágios podem voltar a funcionar. De acordo com o governo, além de conceder o maior desconto na tarifa para vencer o leilão, a concessionária deve fazer o aporte financeiro proporcional ao desconto, chamado de seguro usuário, para garantir que as obras sejam feitas. O ministro nos sinalizou que ele é favorável também àquilo que estava já sendo preparado. Os lotes 1 e 2 já estão aptos a irem para o leilão. Vai ser pelo menor preço, com aporte, vai ser com garantia de que as obras serão executadas e vai ser na Bolsa de Valores. Enquanto os motoristas não pagam mais tarifa, percebem as consequências. As praças de pedágio foram completamente destruídas. O asfalto não tem tanta manutenção. De acordo com o setor produtivo do estado, estas condições e a demora no atendimento diminuíram a velocidade média nas rodovias em 20%, prejudicando o transporte agrícola. Além disso, o andamento das obras nos deslizamentos na BR-277 prejudicam há 3 meses o tráfego entre Curitiba e o litoral. Aqui na região, outro problema que a gente herdou, com o fim das concessões de pedágio foi vandalismo nas praças, trazendo também insegurança para motoristas, falta de iluminação em algumas. E sobre isso tem novidade aqui nas estradas da região. Funcionários fazem reparos agora pela manhã, lá no pedágio de Arapongas. Pedágio, Kathleen, que a gente mostrou várias vezes aqui, justamente porque foi alvo de bandidos e estava provocando bastante insegurança para os motoristas, Vanessa, segundo o DENIT, mais uma vez isso aconteceu. É por isso que há o pessoal ali trabalhando na rodovia, inclusive deixando o trânsito bastante lento, porque eles precisam utilizar um caminhão para ter estrutura, para subir, mexer no cabo, fazer toda a manutenção necessária. As imagens foram enviadas por telespectadores ali, então, no pedágio de Arapongas, iluminação aparentemente sendo restabelecida.
No ano passado, após constantes furtos e depredações, o DENIT, que é um órgão do governo federal, contratou empresas terceirizadas para fazer esse serviço de manutenção e conservação nas praças. Na época, o DENIT disse que o valor total que seria investido nos serviços de manutenção e também de instalação elétrica seria de R$621 mil e que as empresas contratadas estavam analisando as prioridades e comprando os materiais para que fosse possível garantir 100% de iluminação em todas as praças de pedágio desativadas aqui do Paraná. Sobre esse reparo que está sendo feito, o DENIT enviou informações há pouco para a nossa produtora Luciane Cordeiro, informando que essa empresa terceirizada, uma dessas que foi contratada, está realizando então os reparos nos postes de iluminação na antiga praça de pedágio de Arapongas devido a esses furtos de cabos de energia que foram registrados recentemente. Infelizmente, isso acaba na conta de todo mundo. Agora, falando de pedágio ainda, Vanessa, pessoal que está com a gente, outro problema que tem sido constante nas rodovias depois do fim desses contratos de pedágio são os buracos. Por exemplo, quem viajou nas folgas do final de ano viu que as estradas estão extremamente esburacadas. Na BR-376, quando a gente vai para Curitiba, ali entre Mauá da Serra e a cidade de Ortigueira, havia muitos desnivelamentos no asfalto, na pista que é simples, já que a duplicação ainda não saiu do projeto. É um perigo extremo para os motoristas que acabam tentando desviar, pegando o acesso contrário, a pista contrária. E do outro lado, na BR-369, no sentido para São Paulo, também tem muitos buracos na rodovia, ali pertinho de Andirá e também de Cambará. São crateras alguns desses buracos e dificulta bastante o tráfego das pessoas. Vanessa, quero aproveitar que a gente está falando sobre asfalto, sobre obras aí que o DENIT citou também, e mudar um pouco de assunto. Nós falamos agora há pouco sobre obras na saúde pública. E a Secretaria de Obras enviou alguns retornos importantes que a gente ficou devendo. Olha só o que disse a Secretaria de Obras de Londrina sobre as obras do SAMU. O secretário disse que, considerando que a obra não foi concluída no dia 11 de janeiro, a Secretaria concedeu a prorrogação do prazo por mais 30 dias, sem aí prejuízo de responsabilização da empresa por esse atraso. Então, o prazo final agora é 10 de fevereiro para a finalização das obras no SAMU. Na UBS Fraternidade, também ali pertinho da rodoviária, a Secretaria de Obras informou que vai sim conceder o aditivo de prazo de 2 meses para a construtora, em razão do período de chuvas e também por conta da adição de serviços extras necessários à segurança da unidade, como grades de proteção e muros, que foram pedidos pela própria Secretaria de Saúde. A obra da Vila Fraternidade deve terminar no dia 22 de março. E ainda sobre o problema que a gente acabou de mostrar ali na rua Renato Fabretti, a gente tem um retorno também da Prefeitura sobre o Mato Alto. O município informou que ali onde nós mostramos há 2 terrenos, um particular e um que é público. A Prefeitura disse que colocou no cronograma já de serviços o terreno público para que esse serviço seja feito, e com relação ao terreno privado, que também precisa ser roçado, a Prefeitura disse que começou já a fiscalização no dia 18, durante essa semana, enviando aí multa aos responsáveis por esses terrenos para que eles façam a limpeza. Se a Prefeitura tiver que fazer, a Prefeitura vai cobrar a conta desses proprietários. A gente vai seguir acompanhando tudo isso que a gente falou aqui, Vanessa. Combinado, Kathleen. O pessoal está ligeiro, né? E a Kathleen também de olho em todos esses retornos de problemas que a gente já mostrou aqui para vocês. Dá uma olhada nas mensagens dos nossos telespectadores, porque o pessoal também está comentando por aí as reportagens aqui do Meio Dia Paraná. O Hernandes falando do que a gente acabou de mostrar. Rodovias da nossa região estão intransitáveis, com muitos buracos. Tem que voltar ao pedágio para ver se melhora. Infelizmente, é aquele mal necessário, né, Hernandes? As obras, a conservação acabam sendo atreladas à volta do pedágio. A Roseli aqui também, aproveitar para ler a mensagem dela, porque olha só: oi pessoal, fala para a Kathleen não ficar na chuva, cuidado com a saúde. Roseli, a gente toma esse cuidado, a gente também está de olho aí na nossa equipe. Agora tinha parado de chover, se engrossar um pouquinho, o pessoal tem guarda-chuva, e se engrossar mais ainda, aí eles saem mesmo da chuva, porque você está certíssimo, importante primeiro a nossa segurança. Agora, 12h37, vamos dar uma olhada nos destaques do Globo Esporte de hoje.
Olá, amigos. Muito boa tarde para vocês que estão aí acompanhando as notícias no Meio-Dia Paraná. Seguinte, é sexta-feira e preparamos um Globo Esporte com muitas histórias especiais para você. Uma dessas histórias é da Aurora. Ela tem só 5 anos, não torce para nenhum time, tá conhecendo o futebol ainda. Inclusive, a mãe dela é apaixonada pelo esporte, mas não torce para um time aqui do Paraná, não. Torce lá para um time do Rio de Janeiro. Mas com os portões abertos na semana passada, só para mulheres e crianças até 12 anos no Couto Pereira, a Aurora foi para o jogo, adorou e está preparada para a próxima partida, amanhã, na Arena da Baixada. Muito legal essa história. A gente te conta no nosso Globo Esporte, que também traz os detalhes do amistoso com Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Que jogo, hein, meus amigos? E também tem uma história pra lá de especial que aconteceu no Alto da Glória. Sabia que o pai do técnico do Coritiba, Antônio Oliveira, jogou no estádio, jogou no Couto Pereira há muito tempo, defendendo o Benfica. A gente foi atrás dessa história e todos os detalhes você confere no Globo Esporte coladinho com o Meio-Dia Paraná. Tô esperando você. Combinado. E a gente ainda está em janeiro, tem muita gente em férias, verão, ainda teremos dias bonitos pela frente. Então, o Meio-Dia Paraná te convida agora a passear. Hoje nós vamos longe, viu? Que tal visitar Presidente Franco, no Paraguai, a poucos quilômetros da Ponte da Amizade? Eu te garanto que vale a pena. É um ponto turístico pouco conhecido, mas que reúne belezas naturais, cultura e gastronomia. Num primeiro momento, o som e essas imagens se confundem com as cataratas do Iguaçu. Mas toda essa beleza natural não está no Brasil. Para chegar, cruzamos a fronteira com o Paraguai. Depois seguimos 16 quilômetros até a cidade de Presidente Franco. E desembarcamos no Salto Mondaí, um ponto turístico que atrai cada vez mais brasileiros. Eu não conhecia, a minha amiga já tinha vindo, daí agora eu venho a convite dela. E muito bacana, lindo, né? E pertinho daqui de Foz, é muito bacana. E nós chegamos num dia lindo, tempo aberto, um sol belíssimo e também muita água no rio Mondaí. São aproximadamente 100 mil litros por segundo, divididos em 3 quedas. Essa daqui é a maior, olha, são 40 metros de altura. O que mais te impressionou aqui? A cascata, a natureza, muito lindo. Muito linda. A administração da área é feita por uma empresa por meio de uma concessão. Para entrar, turistas estrangeiros pagam R$ 75. Com um comprovante de residência de Foz do Iguaçu, o valor cai para R$ 35. Por sorte, estamos crescendo anualmente. Por sorte, estamos crescendo anualmente. Temos em média cerca de 150 mil visitantes por ano. Não sabemos medir a quantidade exata de brasileiros que visitam o parque, mas contamos com a visita dos brasileiros. Pero contamos com a visita de los brasileños. Neste grupo, todos são brasileiros. O Luiz vive em Cidade do Leste e trouxe os amigos de São Paulo para conhecer o Salto. Muito bonito, porque você está em contato com a natureza, você ouve, você mira, você chega, você sente. Então, tem tudo o que nós precisamos, um dia de feriado, desfrutar disso. O nome Mondaí é de origem indígena, a combinação de 2 palavras do Guarani. E explica muito bem essa formação rochosa aqui da região. Mas quem estudou tudo isso foi a Denise e ela me explica essa combinação de palavras. Monda vem da palavra roubar e vem da palavra água. Então seria água roubada. É assim porque a água vai se juntando de vários rios e se unem no que hoje em dia são os saltos. Se juntam a lo que é hoje em dia o salto. O Salto está dentro de um parque municipal com 9 hectares. O entorno é formado por uma reserva ainda maior,
com 450 hectares de área protegida em território paraguaio. Para chegar até aqui, a água percorre cerca de 140 quilômetros por vários municípios. Depois da queda, são mais 20 quilômetros até o encontro com o Rio Paraná. Além de toda essa beleza natural do Salto Mondaí, os paraguaios querem conquistar os brasileiros pelo paladar, pelo sabor. E aqui tem uma mesa com comidas típicas do país. A chipa nós conhecemos bem. Tem a sopa paraguaia, que também é bastante popular, mas tem outras que não são tão conhecidas assim. Quem nos apresenta os pratos é uma chefe paraguaia de mão cheia. O mandio quiriri, que contém mandioca, bacon e queijo paraguaio misturado com ovo. Esta é embiju, contém farinha de milho, queijo paraguaio e amido. Este é o pastel mandió, contém mandioca e são recheados de carne. Este é o famoso chicharrón, que tem carne de porco com farinha de milho. Esta é a nossa pajaguá, que tem um pouco de cebolinha, mandioca e farinha de milho. Neste festival de sabores e de beleza, nos despedimos com mais uma tradição dos nossos vizinhos. Lindíssimo. Daqui a pouco a Giovana vai te falar se vai dar tempo bom para fazer outros passeios aqui também. Agora, 12h44, a gente vai para um intervalo. A seguir, as nossas equipes te mostram, tentam entender por que vereadores estavam na praia votando um projeto numa sessão extraordinária em Jataizinho. E eu te conto como fica a previsão do tempo para esse final de semana, tanto aqui em Londrina como no norte do estado. Você vê imagens ao vivo do centro da cidade. Chove em Londrina nesta sexta-feira e a previsão ainda é de chuva para esse final de semana, viu? Fique com a gente, o Meio Dia Paraná volta já. Já estamos de volta, 12h47, e a gente volta falando dessa cena que está dando o que falar aqui na região. Essa aqui é a Câmara de Vereadores de Jataizinho. O pessoal estava numa sessão extraordinária. Até aí, nada em comum. Mas esses vereadores aqui, olha lá, guarda-sol, copinho, eles estavam acompanhando a sessão da praia. Vamos tentar entender melhor o que aconteceu na reportagem da Mônica Dal. À beira do mar, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, o vice-presidente da Câmara de Jataizinho, Bruno Barbosa, e o vereador Antônio Brandão participaram por videochamada das sessões extraordinárias. Entre os projetos em discussão, o aumento dos próprios salários e também do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e servidores. As votações duraram pouco mais de 20 minutos. Primeiro, todos votaram a favor da revisão em 5,93% nos salários para servidores da Câmara. Vereador Bruno, favorável. Aprovado por Brandão, favorável. 8-0. Logo após votar, o vereador Brandão toma algo em um copo térmico. Os dois continuam ouvindo a sessão, em que os parlamentares colocaram os aumentos dos salários dos poderes executivos e legislativos. Vereador Bruno é favorável. Vereador Antônio Brandão, favorável. A sessão continua e os vereadores aprovam as revisões do auxílio alimentação dos servidores da Câmara. E é votado o último projeto em discussão, os salários de funcionários públicos municipais ativos e aposentados. Em seguida, os vereadores já começam a segunda votação dos projetos, que estava marcada para o dia seguinte. Rapidamente, os 4 projetos de lei são aprovados por unanimidade. O parlamentar que está na praia fala seu voto. Vereador Brandão, favorável. Eu quero ouvir o Chamilete ganha muito dinheiro. Favorável. Wilson, a quem se refere o vereador Antônio Brandão, é o prefeito de Jataizinho, Wilson Fernandes. Já o Chamilete, também citado pelo vereador, é o vice-prefeito Humberto Zanini Chamilete.
Quase no fim dos trabalhos, o parlamentar que está na praia parece ter pressa. Vai demorar para acabar? E a sessão acaba. Os projetos de lei podem ser aprovados em dias diferentes pelos parlamentares, mas neste caso, eles optaram pela votação final no mesmo dia, autorizando a revisão dos salários do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, funcionários da prefeitura, servidores da Câmara Municipal, além dos vereadores. Os vereadores que antes ganhavam um pouco mais de R$ 5.164 vão receber agora R$ 5.470,28. O presidente da Câmara recebia quase R$ 6.700 até o ano passado e agora terá R$ 7.079,19 todos os meses. O prefeito, que tinha como salário cerca de R$ 18 mil em 2022, agora passa a receber mais de R$ 19 mil. Os valores revisados dos secretários municipais vai ultrapassar R$ 7 mil neste ano. Eu acho errado. Não convém ter aumento de salário para eles. Uma resolução de 2020 permite a participação remota, mas somente em períodos específicos. O documento institui, no âmbito da Câmara Municipal de Jataizinho, o Sistema de Participação Remota, medida excepcional destinada a viabilizar o funcionamento do plenário durante a emergência de saúde pública de importância internacional, como aconteceu com a Covid-19. O diretor da Câmara Municipal disse que, neste caso, o benefício foi utilizado e a votação foi considerada urgente. Para poder já fechar a folha desse mês com essa correção. Eles poderiam participar remotamente, a gente já tem uma legislação que garante essa, da época da pandemia, né, que a gente precisou se ajustar com relação a essas participações online, e hoje nós temos essa garantia deles. Nós garantimos o direito deles participarem da reunião e ponto, é o que eu posso falar pelo lado institucional. O vereador Antônio Brandão conversou com nossa equipe e falou sobre sua participação na votação enquanto estava na praia. Nós participamos da reunião online, remotamente, da areia da praia. Não há ilegalidade nenhuma nisso. Nós simplesmente poderíamos não ter participado, não tinha criado tanta polêmica. Mas tanto eu como o vereador Bruno, resolvemos participar dessa forma, sem constrangimento nenhum, sem querer ofender ninguém, para prestar nosso serviço como parlamentar. Porque se tratava de projetos importantes. Durante a reunião eu estava bebendo água, tinha água no copo. Durante a reunião tinha água, claro. Muitos moradores de Jataizinho não concordaram com a sessão e mudança nos salários. Eu acho errado. Por quê? Como pode? O cara aqui não está. Outra, o que eles fazem pelo povo aqui? Nada, e aumenta o salário. E o salário do povo? Eles podiam fazer de nós, salário mesmo, isso sim. Mas não deles, que tanto que eles já ganham. Você vê que a cidade já é pequena, já não tem renda. Ainda fazer uma coisa dessa, a cidade não vai para frente nunca. Nós tentamos falar com o vereador e vice-presidente da Câmara de Jataizinho, Bruno Barbosa da Silva, mas ele não atendeu as nossas ligações. Duas questões para a gente colocar aí. Primeiro, se era tão urgente fazer essa sessão, e se quiseram fazer uma sessão remota, você tem que colocar as pessoas em condições técnicas e também de conduta adequadas para isso. E aí, com relação à conduta, a gente se pergunta, todo local de trabalho tem um comportamento que é esperado. Será que esse é o esperado para uma sessão dos nossos representantes? Agora eu volto a falar com a Mônica Dal, que tem atualizações para a gente sobre o incêndio registrado num apartamento na Gleba Palhano, aqui em Londrina. Mônica, a gente tem agora as imagens que foram cedidas lá do apartamento, o que elas mostram? Exatamente, Vanessa. Imagens que chamam a atenção e mostram o estrago que foi feito nesse apartamento. A gente vai ver junto essas imagens aqui, estou com elas também no meu celular. Destaque para a cozinha, onde esse incêndio começou, de acordo com a perícia que foi divulgada essa semana. A gente vê a destruição aí da geladeira, também parte da pia e aquela região ali que parece um forno, né? Onde fica o fogão e também o forno. O fogo destruiu bastante esse local, mas também chegou até a sala. A gente também percebe ali parte da sacada e o telhado, que ficou bastante destruído com esse fogo. A gente teve acesso a duas fotos da cozinha e uma foto dessa sala, né, que é bastante ampla, mas a gente vê o quanto ela foi destruída. Só para a gente relembrar um pouco essa história,
vai fazer uma semana desse incêndio em um apartamento que fica no 17º andar de um prédio da Gleba Palhano, né? E de acordo com a perícia, não há sinais de crime nesse incêndio, somente um acidente. Houve um curto-circuito que começou na geladeira desse apartamento e rapidamente o fogo se espalhou. Agora a Polícia Civil instaurou um inquérito. Vanessa. Obrigada pelas suas atualizações, Mônica. E olha só, mais de 13 mil alunos da Universidade Estadual de Londrina retornam para as salas de aula para cumprir o segundo semestre na próxima segunda-feira. E nesse retorno, a universidade está recomendando que estudantes e professores utilizem máscaras em ambientes fechados para evitar possível contaminação pela Covid-19. As aulas do segundo semestre vão até 2 de junho. O calendário da UEL ficou paralisado por algumas semanas em 2020 por causa da pandemia do coronavírus. E com isso, o primeiro semestre de 2023 começará em julho deste ano. Então, ainda falando em Covid, vou chamar aqui para vocês uma mensagem que a gente recebeu de uma telespectadora, a Gislaine, perguntando o seguinte: vocês poderiam fazer uma matéria ou apenas informar a situação da Covid no nosso estado? O vírus acabou esse ano? Não acabou, Gislaine, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, mas é uma pergunta bastante pertinente. Olha só os números que a gente separou, o boletim da Covid-19 que foi divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Segundo a CESA, são 1.342 novos casos, e aqui vale uma explicação. Desse total, 659 casos são deste mês e 593 do mês passado. Os demais são referentes a meses anteriores, casos que só foram confirmados agora. Mesmo assim, veja que o número deste começo de ano é bastante elevado. O boletim também contabiliza 8 novas mortes. 4 delas ocorridas neste mês, então não dá para baixar a guarda com a Covid-19. Desde o início da pandemia, o estado acumula 2.889.000 casos da doença. Agora a gente vai mostrar para vocês o boletim que foi atualizado, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, mostrando então os números de Londrina. Veja só que esse boletim aponta 254 novos casos da doença. É uma média de 36 casos por dia. Na semana passada, essa média estava em 92. 7 novos óbitos foram divulgados hoje, mas 3 são mais antigos e só foram registrados agora. Meio-dia e 57, a gente volta a falar de estradas, porque a BR-376 foi liberada perto das 9 horas da manhã de hoje. Liberada porque ela foi fechada ontem depois de um novo deslizamento de terra. Não que o motorista não esteja acostumado ao transtorno na BR-376, mas hoje a espera para seguir viagem foi maior. Desde ontem à noite, quem queria ir no sentido Santa Catarina precisava retornar, já que um novo deslizamento obrigou, por precaução, a interdição total da rodovia. A PRF fez o primeiro ponto de retorno no posto da corporação em Tijucas do Sul, no quilômetro 662. Já na manhã de hoje, o retorno foi antecipado para o 633 e foi assim por horas. Perto das 8, eram 4 quilômetros de filas no sentido Santa Catarina e 9 no sentido Curitiba. Os motoristas só tinham autorização para seguir caso fossem moradores ou trabalhadores da região. O Marcelo estava vindo do Rio de Janeiro rumo a Florianópolis e foi surpreendido. Dormi em Curitiba, acordei cedinho, pensando que ia render bastante a viagem. E me surpreendi aqui com o engarrafamento, né? Depois de avaliações no ponto onde houve o deslizamento, a concessionária que administra este trecho da BR-376 comunicou à PRF de que havia condições estruturais para a liberação do tráfego. E por volta das 8h30 da manhã, a PRF emitiu o aviso. Notícia comemorada pelo Marcelo. Eu estou bem esperançoso de conseguir chegar hoje ainda, que eu tenho compromisso lá em Florianópolis. Cerca de 15 para as 9, os primeiros veículos começaram a passar pelo bloqueio, podendo enfim seguir viagem. Nos primeiros quilômetros, rodovia vazia, mas aos poucos o fluxo de veículos foi ficando intenso. Agora, a rodovia segue com trânsito em pista simples no sentido Santa Catarina e 2 faixas liberadas no sentido Curitiba, como vinha ocorrendo até então. No dia 28 de novembro, a principal ligação entre Curitiba e Santa Catarina sofreu com as chuvas e a BR-376 foi bloqueada nos 2 sentidos por toneladas de lama e pedra que arrastaram carros e caminhões. Um deles ficou pendurado na ponte. O deslizamento foi no quilômetro 669.
2 pessoas morreram na tragédia. 12 se salvaram. Nos dias seguintes, a chuva foi constante na região. A rodovia só foi reaberta 9 dias depois, no dia 7 de dezembro. A PRF liberou apenas uma faixa em cada sentido da rodovia, por uma extensão de 800 metros, perto do deslizamento. No dia 20 de dezembro, a rodovia foi fechada novamente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a interdição preventiva foi baseada na análise de geólogos e engenheiros, devido ao grande volume de chuva na região da Serra. A 376 só voltou a ser liberada na manhã do dia 21 de dezembro. O tráfego foi retomado em uma faixa para cada sentido da estrada. No dia 22 de dezembro, uma terceira faixa foi liberada para passagem de veículos no ponto do deslizamento. Uma grande tela de contenção foi colocada. Tem sido registrado um movimento intenso de veículos e congestionamentos. No dia 3 de janeiro, chegou a 60 quilômetros no sentido Curitiba. A Polícia Rodoviária Federal fez restrições de veículos pesados durante Natal e Ano Novo. Conforme a necessidade, para dar mais fluidez, o sentido de uma das faixas da rodovia é alterado para o sentido em que há mais congestionamento no momento. Já estamos de volta com a nossa querida Giovana Machado aqui no estúdio para contar para a gente como fica o tempo no fim de semana. Aqui a gente não teve estrago, né? Felizmente, como região do litoral, Curitiba, mas muita chuva. Vai continuar, Gi? Não muda muito, viu, em relação a essa sexta-feira, Vanessa, mas amanhã, como a gente estava falando aqui no Meio Dia Paraná, é um dos dias que temos mais chance de ter abertura de sol, viu? Mas não se trata de uma virada no tempo ou que a chuva nos abandonou. É que amanhã a instabilidade perde força quando a gente compara com os últimos dias. Então diminui o fluxo de umidade que a gente estava falando que está atuando sobre o Paraná. Mas ainda há condições para chuvas localizadas em toda a região norte do estado e também em todo o Paraná. As temperaturas seguem altas e, por isso, essa combinação com possibilidade de chuva ainda pode deixar a sensação de tempo abafado. As temperaturas mínimas ficam em 16 graus em Ortigueira, 17 em Congonhas, 19 em Açaí, 20 em Florestópolis, sempre um pouquinho mais quente, 18 em Arapongas. E as máximas beiram aí os 30 graus, viu? Acompanha comigo. 28 em Ortigueira, assim como em Congonhas, 29 em Açaí, 30 graus em Florestópolis e 29 graus também na cidade de Arapongas. Essa é a previsão para o sábado aqui na região. Tenho também aqui outras cidades e aí também com os detalhes da chuva. O acumulado de chuva para amanhã é mais baixo do que o de hoje. Mas olha só, nas cidades de Jacarezinho, Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina e Apucarana, as mínimas ficam aí em torno dos 18 graus, 17 um pouquinho mais baixo na cidade de Apucarana. E as máximas se alternam entre os 29 e 28 graus nessas cidades. Acompanhe aqui comigo a tendência para o domingo. Nesse domingo, o sistema volta a trazer chuva aqui no Paraná, viu? A chuva começa lá pelo noroeste, também pela região de Curitiba, mas já vai influenciar aqui no norte, na região de Londrina. Na segunda-feira, a chuva ganha força, mas olha só, repare que ainda assim, o começo da semana será de calor. A mínima é de 20 graus para Londrina no domingo, 20 graus também na segunda-feira e as máximas beiram os 30 graus. Máxima no domingo em Londrina é de 30 e máxima na segunda é de 28 graus. No domingo, a chuva chega a 16 milímetros, o acumulado aqui na cidade. Na segunda-feira, aumenta um pouquinho, 20 milímetros, e a tendência é que essa instabilidade volte a perder força a partir da terça-feira da semana que vem. Se você está planejando passear nesse final de semana, eu te mostro também imagens ao vivo de Ribeirão Claro. Por lá, agora 25 graus. A previsão para esse final de semana é de pancadas de chuva também por lá, principalmente no período da tarde e da noite. E as máximas hoje ficam entre 27 e 28 graus na cidade de Ribeirão Claro. A nossa linda Ribeirão Claro, né, Vanessa? Sempre linda. Faça sol, faça chuva. Ainda mais para quem está de férias, porque daí sempre é tempo bom, né, Gi? Verdade, Vanessa. Dá para curtir.
Giovana, vou fazer uma atualização agora, porque a gente mostrou há pouco a bronca de moradores da Zona Leste com a lama na rua. A Kathleen trouxe essa bronca para a gente. A construtora responsável acabou de nos informar que está tomando todas as medidas para a solução do problema. Olha aí as imagens, algumas que a gente mostrou hoje. A construtora informa também que realiza limpeza diária e recolhimento de material no local e diz que, infelizmente, o período intenso de chuva tem dificultado o trabalho. É assim que a gente gosta, né, Gi? Poder mostrar o problema, já a solução. Hoje todo mundo trazendo esses retornos bem rapidinho aqui para nós, né? Assim, todo mundo que assiste o Meio Dia Paraná acompanha, fica bem informado, né, Vanessa? A gente sempre fecha com a informação. Exatamente. Aproveitar para te lembrar que você também pode mandar sua bronca, sugestões, fotos, vídeos. A gente sempre adora a sua participação por aqui. Hoje é sexta-feira. Amanhã a gente está de plantão, mas não aqui no estúdio do Meio Dia Paraná. Mas eu já desejo que você aproveite bem o seu fim de semana. Bom fim de semana para você, a gente se encontra. Até mais. Meio Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo.